Olá a todos, graça e paz, de volta aqui com vocês, o pastor Paulinho aqui do canal Ouvir pela Palavra, hoje para nós tratarmos da lição da Escola Dominical, da Editora Betel, que está estudando esse trimestre Doenças da Alma número 2, e vamos hoje tratar acerca de comportamento persistente à desobediência. Você que já está chegando no canal, quero pedir aí, curte aí o canal, se inscreva no canal, coloque aí o sininho para as notificações para você não perder cada vez que nós postarmos aqui um vídeo no nosso canal Ouvir pela Palavra. Nos segue também na rede social, Facebook, ouvirpelapalavra.com. Nós temos o Instagram também que tu pode seguir. Enfim, esteja conosco nas nossas redes para fortalecer o nosso ministério, tá? Também vai lá no nosso site www.ouvirpelapalavra.com. Você acessa todo esse material, vai estar disponível aqui também no nosso site, tá certo? Então vamos lá, tratando comportamento persistente à desobediência, é a lição de número 3 da revista, e nós vamos hoje dissecar sobre esse assunto. Para o texto áureo, o comentarista da nossa lição escolheu o texto que está em Atos, capítulo 9, verso 5, que diz: E ele disse, quem és, Senhor? E ele disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Nós vamos dar um foco nessa parte. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Na verdade, aplicado, o comentarista nos diz que sermos submissos à vontade de Deus é o caminho para uma vida bem-sucedida. Nós vamos, então, aos objetivos da lição, que vem no intuito de fazer uma introdução e depois apresentar o que é TOD, né? Não é todinho de tomar, é TOD, é um transtorno que nós vamos ver aqui durante a lição. Mostrar o quão prejudicial esse transtorno pode ser para a vida espiritual e, terceiro, ensinar os meios para identificar esse transtorno. Nós vamos então ensinar os meios com os quais podemos identificar esse transtorno. O texto bíblico para referência, o comentarista escolheu Juízes, capítulo 17, versos 1, 5, 6, 7, 10. Você que está aí me acompanhando, por favor, faça a leitura, dê uma pausa no vídeo e faça aí a leitura do nosso texto da Escola Dominical. Então vamos lá. A gente fica perguntando, como pode alguém ter a intenção de desafiar o Criador? Embora pareça que seja algo impensável, nessa lição nós vamos falar sobre o transtorno de comportamento que leva o indivíduo a tomar esse tipo de atitude. Qual é esse comportamento? É o TOD, né? Na Bíblia, não é raro a gente deparar com personagens que ousaram desafiar a Deus, tomando uma posição de confronto em relação àquilo que Deus estabeleceu. Pessoas que se posicionam contrário à palavra, nós percebemos isso também nos nossos dias. Agora, nós não podemos ficar escandalizados com isso, porque precisamos fazer uma averiguação se a pessoa, se o membro da igreja, se o irmão não é portador desse transtorno, que é transtorno de oposição desafiante. Vou repetir, transtorno de oposição desafiante. Ao invés de julgar essa pessoa, nós precisamos tentar averiguar e perceber se ela tem esse transtorno ou não. Agora, o transtorno de oposição desafiante, ele é mais percebido nas crianças, né? Tem uma atenção maior nas crianças. Quando a criança começa a entrar numa fase de rebeldia, né? E ela tende a desafiar os seus pais, ela tende a desafiar os seus curadores,
enfim, tentando transpor as regras que são impostas a ela. Essas atitudes de curiosidade, de questionamento, irritabilidade são normais. Porém, é necessária uma maior atenção quando esse tipo de comportamento se torna constante e começa a prejudicar a vida social da criança, resultando na dificuldade de relacionamento e até mesmo de um bom desempenho e desenvolvimento escolar. Nós também percebemos o TOD nos adolescentes, e aí por isso vem o termo de chamá-los aborrecentes, não é? São os adolescentes que se tornam indesejáveis por causa desse transtorno de oposição desafiante, que se não é cuidado na infância, ele invade a adolescência e torna este momento da criação e educação muito mais difícil. A adolescência já é um período bastante delicado por conta do desenvolvimento do indivíduo. A questão dos hormônios, seja no menino, seja na menina, e isso em si já é um grande desafio. Agora, se porventura o adolescente foi diagnosticado ou não tenha sido diagnosticado, com o TOD e não tenha passado por um tratamento adequado, esse adolescente poderá até se tornar uma ameaça na sociedade. O mais grave em se tratando do universo nosso, que é o universo cristão, o que vai acontecer? Esse adolescente vai acabar sendo uma persona não grata, como diz ali o comentarista. Ele não vai ser aceito e às vezes por pessoas que não têm o conhecimento adequado, vai começar a achar que esse adolescente tem uma possessão demoníaca, vai achar que ele é endemoniado e assim o vai tratar. E esse já é um grande motivo para nós olharmos com carinho para os adolescentes, para que possamos observá-los, e ver nesses adolescentes que estão desajustados se eles têm ou não sintomas que assemelhem aos apresentados nos indivíduos que sofrem do transtorno de oposição desafiante, o TOD. Não tratado na adolescência, chega na fase adulta. Daí, nós vamos encontrar os adultos perigosos. É importante observar e tratar os sintomas do TOD durante a infância e adolescente, porque são exatamente nessas etapas que se faz com maior êxito, se consegue maior resultado justamente na fase da infância e da adolescência. Porém, se não é tratado nessas etapas, o indivíduo pode se tornar um adulto que sofre com esse distúrbio e aí também pode se evoluir para um outro transtorno chamado de transtorno de conduta. Há alguns estudos, segundo o comentarista da lição, que já apontam que 25% do TOD, ou seja, do transtorno de oposição desafiante, 25% das pessoas que portam isso, quando não tratadas, também vão evoluir para o transtorno de comportamento, de conduta, transtorno de conduta. E aí sim, isso pode se tornar um complicador, uma vez que o indivíduo com transtorno de conduta pode vir a roubar, a praticar atos de vandalismo, a provocar incêndios, entre outras atitudes muito perigosas. Aí agora vem a pergunta, será que o TOD pode atrapalhar a vida espiritual? Sim, com certeza. O tópico 2 da lição, o comentarista disseca sobre isso, quando ele toma por base o capítulo 17 de Juízes,
e relata o caso de um homem chamado Mica, que na atitude de buscar uma maneira particular e pessoal de se relacionar com o mundo espiritual, ele resolve criar para si um objeto de culto. A atitude de Mica, se comparada às pessoas que sofrem com o transtorno de oposição desafiante, nós vamos perceber que tem uma semelhança no sentido de que ele escolhe andar na contramão das regras que são estabelecidas por Deus e pela sua palavra. Qual foi a escolha de Mica? A escolha de Mica foi de fazer aquilo que lhe convém, contrariando o que estava na palavra de Deus. Esse foi o grande problema. E aí um problema grave, porque, segundo nós lemos em Juízes, capítulo 17, verso 6, diz que todos eles faziam as coisas segundo as suas maneiras, segundo a forma com que interessavam fazer, ou seja, cada um fazia da sua forma. E aí, de certo, entre esses que poderiam também escolher de que maneira iriam agir, escolheram por obedecer à palavra de Deus, que ao contrário do caso de Mica, que prefere fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então ele rejeita os ensinamentos mosaicos, tudo aquilo que estava escrito na palavra de Deus, e promove para si uma maneira de cultuar, de fazer a sua devoção a Deus. Agora, essa insubmissão de Mica deixa clara a falta de percepção em relação a tudo o que determinava os ensinamentos da palavra de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 11, versos 18 a 25, mostra quais eram as diretrizes que o povo deveria seguir para manter sob a égide de Deus. E essa proteção está garantida para quem não se rebela contra a palavra de Deus. Agora, o portador do transtorno de oposição desafiante, ele sempre enxerga os fatos de acordo com a sua ótica, ou seja, do seu ponto de vista. Ele não aceita o que os outros lhe dizem e nem é capaz de ouvir o que as outras pessoas têm para dizer. Mica aqui está declarando que não se importava com o que havia aprendido com seus pais, ou seja, rejeita os ensinos de seus pais e age de maneira rebelde contra a autoridade de Deus, um sintoma de quem realmente sofre o transtorno de oposição desafiante. Quando se torna algo tão incontrolável, né? A gente vê as pessoas perdendo os limites. E a gente identifica aqui em Mica duas características presentes nesse transtorno. Primeiro, opositor. Segundo, desafiador. Opositor é quando ele se torna oposto, faz o oposto dos ensinamentos da palavra de Deus. Faz o que é bem aos seus olhos e isso lhe cabe. Agora, da outra parte, nós vamos perceber que também está aqui desafiador quando ele quando ele desafia a Deus construindo uma casa de deuses. Mica não tem escrúpulo, ele rouba a sua mãe, não tem dificuldade nenhuma para fazer isso, para alcançar os seus objetivos. Os indivíduos que vivem com esses sintomas, eles podem levar uma vida desenfreada e causar problemas para si e também para os seus familiares, vivendo uma realidade paralela, uma realidade oposta e achando que estão certos com as suas atitudes. Agora, o cerne da lição está em como nós identificarmos o TOD. Devido ao avanço da ciência, isso se torna cada vez melhor, mais fácil de nós detectarmos esses sintomas. Atualmente temos percebido que alguns irmãos, né, têm esse tipo de comportamento
e que nos leva a crer que eles sofrem com o TOD. O ponto 3, 3.1, esperando a aprovação de Deus. É uma atitude interessante na história de Mica que ele se encontra perdido em suas atitudes e resolve modificar o seu plano de ter um local de adoração. Ou seja, o que ele faz? Ele encontra um levita vindo de Belém de Judá e Mica propõe que ele seja o seu sacerdote. Olha, eu vou te dar uma graninha por mês, vou te dar roupa, vou te dar isso e aquilo, e você vai ser aqui o meu sacerdote. Tão atual essa palavra. A gente percebe isso nesses dias. Agora, é TOD, transtorno de oposição desafiante, ou uma rebeldia ministerial? É claro que as pessoas que têm esse transtorno se juntam com outras pessoas que têm esse mesmo problema. E a gente observa a atitude desse levita, que ele havia abandonado a sua cidade e saído em uma caminhada sem rumo, procurando algum lugar que lhe desse comodidade, onde que ele pudesse estar numa zona de conforto. E aí nós percebemos que o levita também pudesse ter o mesmo tipo de transtorno que Mica tinha, pelo fato de que? De ele aceitar aquilo que Mica lhe propõe. Essas pessoas têm a tendência de atrair para si pessoas com os mesmos desafios. E aí, a gente às vezes está identificando as coisas como uma rebeldia ministerial, mas às vezes não é. Às vezes, a insubmissão, a resistência à autoridade e a agressividade são apenas sintomas de indivíduos que são diagnosticados com esse mal. Então, nós temos que identificar, às vezes, que não é uma rebeldia ministerial, mas sim um sintoma desse transtorno. Como evitar, então, para a gente ir para a parte final da lição? Infelizmente, muitos lares cristãos deixam a prática do culto doméstico, né? E aí a possibilidade de aumentar os casos de TOD, e onde crescem ali crianças e adolescentes sem um governo, sem uma direção. A falta da prática entre a família, a prática do culto, pode ocasionar desastres terríveis no futuro. Depois da morte de Moisés, Deus falou com Josué e que ele deveria se esforçar para manter viva na mente do povo a lei que ele mesmo havia entregue a seu servo Moisés. Da mesma forma, eu e você, como pai de família, precisamos nos esforçar para manter viva em nossas casas a palavra de Deus. Concluindo a nossa lição de hoje, nós então vamos concluir no sentido de que muitos cristãos, por sofrerem com TOD, não conseguem se firmar na casa de Deus. Então, cabe a mim e a você como membros, nós auxiliarmos na oração, pedir que Deus trabalhe neles, que os santifique, trabalhar a palavra de Deus neles, procurar identificar e ajudar para que eles possam também ser bênçãos para a sua casa, sua família e também para a obra de Deus. Bom, é esse o assunto de hoje. Que Deus te abençoe. Siga o nosso canal aqui no YouTube. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo se você foi abençoado, tá bom? Eu quero te deixar um PDF dessa aula. Para você acessar o PDF, deixa aqui nos comentários o seu e-mail, melhor e-mail, ou então o seu número de WhatsApp para que eu mande o PDF dessa aula para ti, tá bom? Deus te abençoe, boa aula lá, que Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical.